Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouco sobre a minha experiência ao ler esse livro aqui, olha, Manual de Sobrevivência do Revisor Iniciante, da Carolina Machado. Então, vem comigo. E aí pessoal, como é que vocês estão? Então, esse aqui, olha, foi o último livro que eu terminei de ler. E assim, eu gostei muito, 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 não poderia deixar de falar sobre ele com vocês. Eu li esse livro aqui, primeiro que eu tô fazendo faculdade de letras, né, letras em inglês, literatura inglesa. E eu vou ter que agora esse semestre fazer o meu TCC e eu mesmo vou fazer, vou escrever, vou revisar, né? Então eu resolvi procurar informação sobre revisão de texto e justamente também por estar fazendo letras, eu tinha uma certa curiosidade, já que eu gosto tanto de ler, sobre o mundo da revisão, né? O que que é ser um revisor, o que que um revisor faz, um editor faz, né? O que que um diagramador faz. Eu queria saber mais, porque quando você faz faculdade de letras, tanto faz se é letras português ou letras em inglês, você tem a possibilidade de trabalhar também no meio editorial. Você não necessariamente tem que trabalhar dando aula. E eu não conheço muito sobre esse mundo. Eu gosto muito de ler, eu tenho uma noção muito básica sobre o processo que um livro, o processo de edição, de publicação de um livro. Eu sei que não é fácil, eu sei que, né, o objeto livro, para ele chegar na minha mão, ele passa por muitas revisões, ele passa por edição, ele passa por diagramação, né? O autor mesmo, claro, ele é o principal porque ele escreve o texto, mas para o texto original do autor chegar na tua mão, ele passa por muitas e muitas mãos, sabe? Não é simplesmente o autor dá o original para a editora simplesmente manda para a gráfica para imprimir. Isso é muito longe da realidade. A realidade é que o texto do original até chegar na sua mão, ele se transforma várias vezes, né? E esse livro aqui, ele é sim para uma pessoa que está iniciando nesse mundo da edição, da editoração, que quer saber. Então, ele é um livro que eu indico para todo mundo. Se você gosta de ler, esse é um livro que vai esclarecer várias dúvidas para você sobre como que o livro é feito. Se você está fazendo, como eu, uma faculdade que vai te proporcionar no futuro entrar nesse meio como letras ou jornalismo, esse livro é para você. Se você é curioso ou se você vai fazer o seu projeto final da faculdade, mesmo que você não esteja fazendo letras nem jornalismo, se você tiver que fazer uma monografia, é bom você ler porque ela dá várias dicas de como revisar e organizar o seu texto acadêmico. Então, assim, é um livro extremamente completo e que aborda várias áreas, né? Ele é bem completo, tanto em questão de explicação quanto em quantidade de assuntos que ela aborda aqui, apesar de ser um livro para iniciante. Ele não vai aqui nesse livro, ela, né, a Carolina, ela não vai aqui aprofundar, ela não vai contar para você a história da editoração no Brasil. Ela não vai também te ensinar aqui a gramática normativa portuguesa, nem a gramática inglesa. Ela não vai te ensinar a falar a língua, óbvio. Ela tá aqui para te falar todos os aspectos da carreira que uma pessoa pode ter no mundo editorial, ou como editor, ou como diagramador, ou como preparador de texto, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Então, assim, gente, é um livro muito, muito completo, mas para aquela pessoa que está iniciando sobre o assunto, tá? Se você já é editor, se você já trabalha no meio, esse livro não é para você, porque você provavelmente já vai saber de todas essas informações aqui. Mas assim, para uma pessoa como eu que queria ter uma noção, esse livro foi muito, muito, muito enriquecedor, porque ela dá até ferramentas para você. Que software você pode usar, que você vai instalar no seu computador para poder fazer uma revisão em PDF, guias. Ela põe aqui sites que você pode ir baixar um guia para te ajudar, quais são os sinais mais usados na hora de revisar um texto.
Então eu vou ler aqui para vocês terem uma noção dos assuntos, de quão rico que esse livro é, o sumário. Eu não vou ler ele todo, mas assim, as divisões dos capítulos, tá? Ó. Então ela começa com os primeiros passos na profissão, que é um revisor. Aí depois vem ler como um revisor, botando a mão no texto, tenha consciência de seus limites. Essa aqui tudo está incluso no primeiro capítulo. Aí depois vem o segundo capítulo, que são campos de atuação. Aí dentro dos campos de atuação, você pode trabalhar com revisão de textos publicitários, revisão de texto acadêmico, revisão editorial, que no caso são as revisões para livros, assim, né, que vão ser publicados por alguma editora, que tipo de revisor você quer ser e a lista resumida das atribuições, assim, o que cada tipo de editor faz, né? E o que cada tipo de trabalho dentro da carreira de editor cada pessoa pode fazer. Porque muitas pessoas acham que quando você fala assim, eu vou contratar um editor de texto para revisar o meu TCC. Mas que tipo de revisão você quer contratar? Você quer contratar uma análise técnica? Então você tem que contratar de alguém da sua área. Por exemplo, se você está fazendo engenharia e vai escrever uma conclusão de curso sobre engenharia, a análise técnica tem que ser de um engenheiro já que entenda mais aquilo que você, para ele conseguir saber se os termos técnicos que você está usando realmente condizem com a área. Agora você quer uma revisão ortográfica ou gramatical, aí você vai contratar uma revisão da língua. Então, assim, um revisor, ele não revisa tudo. Você vai contratar um tipo de revisão específica daquele profissional. Aí depois ela fala aqui no terceiro capítulo, revisão freelancer e suas possibilidades. Então ela fala sobre todos os tipos de revisão que você pode fazer trabalhando home office, né? E aí ela fala das vantagens, desvantagens, como se organizar, como divulgar seu trabalho, quanto cobrar. Ela dá dicas para você descobrir quanto cobrar, como elaborar uma proposta, né? E aí vem gerenciamento de projetos, porque depois que você começa a divulgar o seu trabalho, você vai recebendo pedidos de projeto. E aí como que você sabe como dar a data? Eu posso te entregar isso daqui a 10 dias, daqui a 15 dias ou vai demorar um mês, né? Então você tem que saber gerenciar os seus projetos. Nem sempre você tá com um projeto só também. A revisão na prática, e essa parte da revisão na prática é muito legal, porque ela ensina mesmo, ela dá dicas aqui, olha, eu vou abrir na página para vocês verem. Ela fala das regras da ABNT, deixa eu ver se é isso aqui, ó. Isso, tá vendo? Ela dá uma lista das principais regras para você olhar. Ela dá uma lista também dos sinais mais usados na página. Aqui, ó. Quando você vai fazer revisão, você usa esses símbolos e ela dá uma lista meio resumida aqui e também um link para você ir baixar a lista completa. Aqui, olha. Aqui é o finalzinho da lista. Então, assim, é bem completo, sabe? Aí depois vem conselho sobre ética profissional, a importância da pesquisa, né? E aí ela conclui falando um pouquinho mais sobre o que significa cada uma das palavras que ela usou, que são palavras que eles usam no meio, explicando por que ela usou aquelas palavras. E no final vem a referência, né? Aqui, olha. E são os livros que ela usou de base para montar esse livro. E assim, achei super completo. Pra gente aqui, que está nesse canal conversando sobre livros, sobre leitura, eu acho que a parte mais interessante aqui pro canal seria essa daqui, ó, da revisão editorial, que ela fala dos passos, né, que um livro tem dentro de uma editora profissional, numa publicação tradicional. Porque existem dois tipos de publicação. Você pode fazer a publicação que você banca, né, privada, que você tem seu dinheiro, você vai e paga uma gráfica para imprimir uma tiragem de seus livros, ou a publicação tradicional, que é aquela que você envia o seu original como escritor, né, para uma editora. Se a editora aceitar, aquela editora vai tratar o seu texto até chegar à versão impressa, né, que é publicada por uma editora. Então, na publicação tradicional, ela é assim, ó. Primeiro o original chega e aí ele vai para edição, que é o primeiro
pessoa que tem contato com a edição, com o seu original, é o editor, e ele que vai ler e vai julgar se aquele texto é passível de ser vendido, sabe? Porque a verdade é que uma editora, ela trabalha ganhando dinheiro através da venda de livros. Então, seu livro pode ser o mais maravilhoso do mundo, mas se só você gostar de ler aquele livro, é muito difícil que uma editora vá publicar ele, sabe? Então, assim, tem que existir a possibilidade daquele livro ser vendido para uma editora comprar o seu original para continuar o processo editorial. Aí depois vem a preparação de texto, diagramação de texto, revisão da primeira prova, diagramação e correção da primeira diagramação, passa pela primeira prova e depois volta para a diagramação para consertar, revisão de segunda prova, diagramação e correção novamente, então já é a terceira, geração de terceira prova ou tantas provas quanto forem necessárias. Normalmente são no máximo 3 provas, né? Quando você fala prova, depois da primeira diagramação, eles imprimem o texto geralmente eles imprimem em A4 ou vão fazer revisão de prova em PDF, porque o texto já está quase enxuto, assim, quase pronto. E aí, geralmente, a terceira prova é a última e vai para impressão. Então, assim, tem um caminho muito longo do original até o livro que vai para a livraria para você comprar, né? E é muito trabalho que vai por trás disso. Então, é muito interessante. Eu super indico esse livro, tá? Ela fala muito também da revisão de trabalhos para faculdade. Então, assim, você que está aí terminando faculdade, vai escrever, não deixe de ler esse livro antes, tá? De concluir o seu trabalho. Não entregue o seu trabalho sem revisão, pelo amor de Deus, tá? Você mesmo, se você tiver paciência, ler o livro, você mesmo consegue revisar o seu texto, ou você pode contratar um profissional para revisar para você, mas aí você tem que arcar com os custos, né? Porque você tem que pagar um bom profissional para revisar também. E aí tem também a revisão de tradução ou tradução, igual para quem, como eu, tá fazendo letras, eu já faço tradução para fora, mas eu faço mais assim, eu não faço tradução literária, geralmente é tradução de trabalho de conclusão de faculdade ou de contratual, essas coisas. Mas aí eu mesmo traduzo, eu mesmo reviso, mas são coisas diferentes, né? E aí aqui também fala um pouquinho da revisão de tradução, o que é cotejar texto, como cotejar texto, né? O diálogo que o tradutor tem que ter com o autor do texto. O tradutor não pode simplesmente ir traduzindo e deixar as dúvidas passarem, do mesmo jeito que o revisor de tradução não pode simplesmente ir corrigindo tudo e deixar as dúvidas para trás sem consultar o tradutor. Então, assim, é um trabalho de equipe muito grande para um objeto chegar na sua mão. Por isso que alguns deles têm um preço mais alto, porque envolveu muito mais profissional ali, sabe? Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o meu resumo, foi uma pincelada sobre o livro. Esse livro é muito bom. Dê uma conferida, eu vou deixar aqui embaixo o link para quem quiser comprar, tá? Se você comprar no link aqui de baixo, você tá ajudando o canal a ser mantido. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal e a gente vai continuar conversando sobre leitura nos próximos vídeos. Tchau!